Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e enfim chegamos ao grande final de nossas regravações aí desses temas sobre sociedade medieval e coisas que vamos entender para pararmos de fazer confusão em função da realidade do mundo de hoje com as coisas da Idade Média. E podemos, enfim, compreender melhor o período e algumas características de sua realidade, que é tão diferente do nosso período. E nesse vídeo em si, eu falarei para vocês sobre o Estado Nacional moderno e o fim da Idade Média. E acreditem, sim, esse vídeo já foi gravado antes, essa é só uma regravação, espero que saia melhor do que a anterior. Uma regravação que eu espero que tenha ficado melhor que a anterior, vamos dizer assim. Então vamos lá. Primeira coisa, fugindo um pouco lá daqueles assuntos, mas não fugindo do nosso tema medievalista, nosso tema medieval aqui em si, o que definiu o fim da Idade Média? Alguns vão dizer que foi a data que o Império Romano do Oriente caiu. Porém, vamos ser sinceros, isso foi só uma data. A realidade da Idade Média não mudou porque essa data aconteceu em si. O Império Romano, um dia antes de sua queda, já estava bem caído. Já não tinha mais grande relevância, a não ser o seu significado histórico. Fora isso, ele já não tinha mais nenhuma grande relevância no momento em que ele caiu, ou nos momentos anteriores que antecederam a queda dele. Mesmo porque isso provavelmente não alterou nada lá na Península Ibérica, por exemplo, ou no norte da Europa, ou no centro da Europa em si. A maior diferença que isso fez para a história da Europa foi lá no sudeste europeu. Fora isso, pouca coisa mudou para o resto da Europa em si com a queda do Império Romano do Oriente. Então, talvez possamos até levar essa data como algo sério, porque datas geralmente são referências. Quando se estuda ciências humanas, nós falamos de referências mesmo, mais exatas em alguns casos, porém, como o próprio nome diz, são ciências humanas, então nem tudo vai ser exato por referência, mas a referência é sempre bom para a gente saber identificar as coisas. Enfim, mas podemos tomar isso como uma mera referência ao final da Idade Média. Porque se a gente observar bem, não foi isso que acabou ou não acabou com o período histórico. Tem gente que diz, principalmente os medievalistas historiadores, que levam a coisa mais para o lado da religião na Idade Média, que a real definição entre o fim da Idade Média e o começo do período posterior a ela foi a Reforma Protestante, que já veio bem depois da data da queda do Império Romano Oriental. Já veio quase um século depois aí, mais ou menos isso. Porém, podemos dizer que, como o próprio Le Goff disse, em uns artigos medievalistas do Le Goff que eu trouxe aqui neste canal, um dos artigos dele, ele cita que algumas estruturas relacionadas à Idade Média continuaram existindo até a Revolução Industrial em si. Por isso seu conceito de longa Idade Média. Mas então, se o que acabou com a Idade Média em si não foi uma data da cerimônia da queda do Império Romano, não foi uma reforma protestante, o que acabou? Como referência minha, e alguns historiadores utilizam também, eu não sou historiador, tá? Vamos deixar claro isso, mas alguns historiadores também utilizam essa referência. Consideram como o fim da Idade Média o fim da estrutura do feudalismo. E sinceramente, para mim, é o marco mais notável que poderia indicar o fim para esse período, uma vez que, com a mudança da estrutura social e a estrutura do regime de poder, podemos ver mudanças significativas em todo o resto, porque basicamente quando isso mudou, todo o resto mudou. Ah, só um detalhe interessante, antes de eu começar a adentrar melhor essa questão do feudalismo em si, também acredito que não deveríamos citar o Renascimento como o fim da Idade Média, porque durante o período do Renascimento havia sim feudalismo, haviam sim pequenos territórios feudais na Itália. Diga-se de passagem, a Itália foi unificada só lá para o século XIX. Sim, o Renascimento lá na Itália ocorreu mesmo sob estruturas feudais. Então, não foi isso que modificou, ou que poderia ter ditado o fim da Idade Média em si. Mas o que realmente ditou o fim da Idade Média, na minha visão aqui, e de alguns autores que agora não estou lembrado os nomes deles, é a questão do feudalismo mesmo, porque o feudalismo foi o sistema de poder vigente durante o período. Foi o sistema de poder que caracterizou o período, vamos dizer assim. Porque antes da Idade Média, o que havia de sistema de poder? O Império Romano, os impérios, e até alguns sistemas mais relacionados a questões republicanas, como da própria Roma, que veio antes do seu império, da Grécia Antiga. Então foi a era dos impérios e de grandes poderes institucionalizados, grandes unidades territoriais, grandes forças centralizadas. O que veio depois da Idade Média? O absolutismo, que novamente são formas de poder centralizados, que se assemelham aos impérios, embora talvez tenham lá suas características diferentes, tem lá suas semelhanças também com os impérios, como um poder centralizado, como o rei com o poder sobre todo o seu reino e não sobre apenas sua areazinha, o rei sendo uma autoridade máxima e todas as autoridades devendo
obediência a ele, diretamente, não só em casos de guerra. Então o que podemos dizer é que a Idade Média foi um período de negação à centralização de poder, em meio a 2 períodos de grandes centralizações de poder. Isso é uma coisa que algumas pessoas podem ignorar normalmente, mas que, se você parar para observar, é muito fácil ver isso, muito fácil notar tal coisa, porque durante a Idade Média o único grande império em si da Europa, com características de império centralizado, com um grande poder na mão de seu monarca, que era o imperador, foi o Império Romano do Oriente. Foi o único grande império que caracterizou o período dentro da Europa. Houveram outros impérios, mas califados islâmicos, que mesmo assim não se mantiveram durante muito tempo como grandes impérios. Logo se descentralizaram em alguma forma, ou se romperam em reinos menores ou impérios menores. Então o que podemos dizer é que, com exceção do Império Romano do Oriente, a Europa durante a Idade Média seguiu um modelo de poder descentralizado, que foi o feudalismo, ou coisas análogas a ele, com suas devidas exceções, mas eu quis dizer que este foi o modelo de poder predominante na Europa durante o período. Então aqui já vemos um claro contraste entre o período anterior com a Idade Média, assim como com o período posterior à Idade Média. É como se fosse uma ilha de um sistema de poder diferente em meio a 2 sistemas de poderes relativamente semelhantes. E isso, lógico, molda as sociedades de certa forma. Como eu bem citei no vídeo, a influência do feudalismo na sociedade medieval. Podemos dizer que isso sim molda uma sociedade. Então, da mesma forma que o que moldou o início da sociedade foi a queda do grande Império Romano e o surgimento dos pequenos reininhos locais e poderes locais dos nobres, com o feudalismo, foi o que criou a Idade Média, podemos dizer que o que deu fim a ela também foi a extinção desse modelo de poder descentralizado que foi o feudalismo, e a substituição das estruturas de poder feudais por estruturas de poder absolutistas. E como assim, Docas? Como isso se deu? O que isso significou exatamente? Vamos pensar no seguinte. A partir do momento que a gente passa a tomar como referência que o final foi causado pela mudança da estruturação do poder na época, podemos assim dizer que a Idade Média não acabou igualmente em todos os lugares da Europa ao mesmo tempo. Podemos tomar como referência que, por exemplo, em Portugal, a Idade Média acabou muito antes do que acabou na Alemanha, ou do que acabou na Itália, por exemplo. Acabou até antes do que acabou na França ou na Inglaterra, ou na Espanha em si. E a Espanha provavelmente foi antes de todos os outros também, com exceção de Portugal, e por assim vai, visto essa questão da estrutura de poder. Porque em um local onde os nobres deixavam de ter autonomia sobre suas terras para terem que se curvar a um poder direto do rei, morre-se toda a ideia de estrutura feudal de um grande agremiado de pequenas nações para se tornar uma grande nação com apenas poderes locais servindo abaixo de poderes centrais, quebrando-se assim a ideia de autonomia. O que podemos dizer é que, sim, isso de fato rompeu todo um mecanismo de estruturas, porque, por exemplo, sempre quando estudamos história e vemos falar do fim da Idade Média, a primeira coisa que alguém fala é que com o fim da Idade Média, com a União Nacional, a formação do Estado Nacional, todo mundo fala da questão dos pedágios de passar por um feudo, das moedas de cada feudo, ou que cada feudo aceitava ou não, e que agora, com um rei único, passou a ter uma moeda única, passou a não haver cobranças de pedágios para passar por determinadas terras, passou a haver tributos diretos a um rei. Enfim, todo mundo que teve uma aula de história lembra disso. Mas então vocês devem estar se perguntando, e como é que deu essa transformação toda? Porque vocês devem estar imaginando, tá, legal, realmente dá pra entender o que foi mudado de um tempo pro outro. Mas como que... Você não falou, Docas, que os nobres eram guerreiros? Que os nobres... O significado de nobreza significa guerreiro, significa que protege a própria terra, aquele que tem autonomia sobre seu território, embora deva aliança militar a alguém. E a resposta é a seguinte, gente. Sim, foi um processo lento e complicado. Sem dúvida, no caso de Portugal, o que fez acelerar o processo lá foi o fato de metade do território de Portugal ser reconquista de terras islâmicas durante a Cruzada Ibérica. Metade do território de Portugal, tipo de Lisboa para baixo, Portugal era um califado. De Lisboa para cima, Portugal era um reino. Então, portanto, quando esse território foi anexado a Portugal, ele já não foi anexado com nobres tendo terras nessas áreas. De tanto que, se vocês estudarem a nobreza portuguesa, vocês vão encontrar que a nobreza medieval portuguesa é praticamente toda oriunda do norte, ou de áreas insulares. Porque o sul de Portugal, embora tenha recebido nobres do norte em alguns momentos, ele nem teria como ser constituído de uma nobreza original dele, uma vez que era uma nobreza de califado ali. E isso eu poderia dizer que acelerou o processo em Portugal. Na Espanha também houve reconquista, houveram cruzadas contra os mouros lá. O califado de Granada foi tomado ali no final da Idade Média. Então, como vamos dizer, sim, são territórios que passaram por uma reconquista, o que facilitou e acelerou o processo de centralização de poder. Porém, você está imaginando, velho, os nobres não aceitariam isso tão facilmente assim. Ceder seu território. Eles poderiam ceder sua vassalagem, sua aliança militar, mas ceder o seu território ao domínio absoluto do rei. Tá aí um elemento que eu falei bastante da última vez que eu gravei, eu vou regravar aqui ele, vou falar da mesma forma talvez. Imaginem o seguinte,
existem pessoas, assim como existem nobres e nobres. E se vocês se lembram muito bem, o estereótipo do nobre não medieval, como é que ele é? Ele não é o cara riquinho, mimado, que não faz nada da vida e tem um monte de coisa e não precisa fazer nada. Não é o estereótipo do cara que é um guerreiro, que vai pegar uma espada e vai pra guerra. Mas sim o estereótipo de uma almofadinha que não faz nada e tem recursos. Imagina só, o mesmo processo que acabou com o feudalismo foi o processo que transformou os nobres daqueles seres gloriosos, daqueles gloriosos guerreiros que iam arriscar suas vidas em batalhas para proteger seu território e as pessoas que viviam neles, em meros almofadinhas mal acostumados. Que sim, foi o processo da corrupção. Sim, não corrupção no sentido político aí que vemos falar na TV o tempo todo, mas talvez até para ser interpretado dessa forma também, vai. Mas imagine a corrupção no sentido de se corromper, de trair aquilo que você acredita, de se vender. Imagina que o cara vendeu a alma dele ao demônio. Só que nesse caso o demônio era o rei, ou aqueles que auxiliavam o rei, ou que teriam algum benefício junto do rei. Era o Estado Nacional moderno esse demônio. E o nobre que se tornou almofadinha, provavelmente foi o nobre que vendeu sua alma a esse Estado Nacional moderno. Porque aí, imagina só, o rei veio bancar ele e falar: ei, por que você tá sendo um nobre guerreiro, tá indo pra batalha, se matar pra proteger o seu território e minha aliança militar, quando você poderia estar sendo tipo só uma almofadinha ali, ganhando dinheiro de graça e só se aliando a mim pra manter essa estrutura de poder? Eu acho uma forma de te financiar, você só fica ali na boa, não fazendo nada. E aí vocês devem estar pensando o seguinte: tá, mas como que esse rei conseguiu tais recursos para fazer tal coisa? Se vocês lembrarem, o período medieval não foi um período marcado por ausência de capitalismo. Olha, não tô falando que capitalismo é ruim, pelo amor dos deuses. Mas o que eu tô falando, realmente existe chance de acontecer quando existe um poder maior e alguém disposto a dar uma graninha para corromper outras pessoas. Imagina só, tem aquela corporação grande que é eficiente, que daí dá muito lucro e que tá feliz da vida, mesmo com o feudalismo. Ela faz aliança com cada senhor feudal que interessa a ela e tem seus lucros. Ou não faz, só faz uma aliança de permissão, não precisa fazer uma aliança de exclusividade ou nada do tipo. Essa corporação provavelmente é uma corporação eficiente. E uma corporação que teoricamente não precisa corromper ninguém para poder fazer as coisas que quer. Mas tem sempre aquele segundo lugar, aquela corporação que tem algum poder, mas não é tão grande quanto a outra corporação e se sente meio incapaz de competir diretamente com ela. Então o que ela pensa? Nossa, eu vou procurar um acordo que vai me beneficiar mais ou que vai prejudicar ela a ponto de me beneficiar. Já que eu estou me sentindo prejudicado em relação a ela, vou fazer isso, né? E aí o que acontecia? Essas corporações secundárias que estavam descontentes com o sistema até então, até para poder de repente ganhar alguma concessão do rei em si, algum benefício dele, caso ele ganhasse o poder absoluto, essas corporações financiaram essa alteração de sistema de poder. Com seus recursos, financiaram a formação dos Estados Nacionais modernos. Essas corporações B, segundo lugar, sabe? E aí temos esse detalhe, temos um rei que chegou ao poder assim. Ah, Docas, mas todos os reis já davam esse crescimento todo, esse poder todo? Olha, é uma coisa difícil de dizer se sim ou se não. Em alguns casos, o incentivo para o monarca aderir a tal ideia poderia ser um incentivo transcendente e não meramente uma questão de desejo próprio por poder em si. Por exemplo, em Portugal e na Espanha, o incentivo à unificação e todo o resto ocorreu por causas religiosas. Porém, no caso da França ou da Inglaterra, já ocorreu por outros motivos. Embora a parte religiosa tenha tido um papel fundamental na Inglaterra e na França nem tanto. E quanto ao leste europeu, sim, assim como a Itália e a Alemanha, o leste europeu teve um processo de unificação bem mais lento e gradual, com exceção da Rússia, que foi novamente um grande império formado na guerra, e foi anexado por Volodymyr o Grande. E ainda assim, muitas estruturas de poder feudal se preservaram na Rússia, até pelo seu grande tamanho físico, o que a tornaria impossível de ser administrada diretamente por um tirano em um único local, a partir de um território tão grande em si. Então algumas estruturas feudais foram sim preservadas na Rússia, mas com o passar do tempo também foram se deteriorando e chegando ao poder absoluto também, de alguma forma lá. E, bom, nobres amigos, eu já falei o que é esse negócio do porquê que o Estado Nacional Moderno acabou com a Idade Média, uma vez que ele foi o fim do modelo feudal de poder. Eu já falei como ele se deu e por que também que ele significaria que o período não acabou por igual no mundo todo, ou na Europa toda, vamos dizer assim, porque talvez em partes da Ásia e África, mas por que não acabou de uma vez ao mesmo tempo? Embora também expliquei um pouco do porquê a referência é utilizada ou outras coisas assim. E bom, nobres amigos, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a compreender algumas coisas. Mas se vocês acharam que ficou bom, deixe seu joinha aí, ajuda muito a gente.